Ele é formado em Direito pela Universidade Católica de Santos. Foi prefeito da cidade de São Vicente por 2 mandatos consecutivos e em 2006 foi eleito deputado federal, assumindo a liderança do PSB na Câmara dos Deputados, sendo reeleito em 2010. Atualmente é presidente do PSB no estado de São Paulo. O Arena Livre tem a honra de receber o secretário de Estado do Turismo, Márcio França. Vamos conhecer as propostas para este setor, que é reconhecidamente um multiplicador de empregos. Também convidamos os deputados Itamar Borges, do PMDB, a deputada Célia Leão, do PSDB, e o deputado Ed Thomas, do PSB. Muito bem-vindos, deputados, deputada. Lembrando que a deputada Célia Leão é coordenadora da Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo. Bem-vindo, secretário. Um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TV Assembleia. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco dos desafios que cercam o turismo no estado de São Paulo, um estado que é tido como muito rico, mas que parece que patina um pouco em termos de turismo. As cidades estão se digladiando, né, em torno dos turistas, em vez de constituir consórcios, circuitos, até para acomodar melhor esse turismo. Parece que o câmbio também não favorece o turismo interno, muita gente vai para fora do país por conta disso. Eu queria que o senhor falasse um pouco desta secretaria recém-criada, né, de volta aí à grade das secretarias de Estado, como é para o senhor, que já foi prefeito de uma cidade turística, assumir o cargo de secretário. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado aos deputados, a vocês. Enfim, eu assumi o desafio que o governador Geraldo Alckmin fez, justamente pelas palavras que você usou no início da sua fala, não é? O turismo, antigamente, era associado a uma atividade de lazer. As pessoas associavam o turismo ao lazer, à diversão. E, via de regra, São Paulo, o estado de São Paulo, é associado ao trabalho. São Paulo é a locomotiva, São Paulo é a máquina que puxa o Brasil, etc. Logo, se São Paulo é trabalho, trabalho não é lazer, São Paulo não tem a ver com turismo. Era essa a lógica que vigorava. Por isso que, por anos, o turismo nunca teve muita força política, digamos assim, né? A presença de todos esses parlamentares aqui, atuando nessa área, reforça a tese de que turismo mudou de lado, quer dizer, passou a ser enxergado como uma atividade de economia, uma atividade que, nesse instante, ocupa a 2ª posição no mundo todo do PIB mundial. Quer dizer, de todas as atividades do mundo, de tudo que se produz no mundo, em termos de atividade econômica, o segundo item é o turismo, e caminha rapidamente. A previsão da ONU é que, em 2016, passe a ser a primeira atividade econômica do mundo. Por isso mesmo, São Paulo, a principal tarefa que nós temos é aquela velha máxima que você conhece, de um ditado famoso que diz: santo de casa não faz milagre, não é? Em casa de ferreiro, espeto não é de pau, enfim, essas coisas que a gente ouve falar. Porque São Paulo é o maior exportador de turistas do Brasil. Quer dizer, a maior parte dos turistas que viajam pelo Brasil saem de São Paulo. E São Paulo também é o maior receptor de turistas. São Paulo recebe sozinho no estado 40 milhões de brasileiros. Para você ter uma ideia de parâmetro, o Brasil inteiro junto recebe 5 milhões e 700 mil turistas estrangeiros, que é um número pequeno, comparado com outros lugares do mundo. Com a Torre Eiffel, por exemplo. A Torre Eiffel recebe 8 milhões, quer dizer, mais do que o estado de São Paulo, só a torre. E a torre tem que pagar para entrar, né? Então, o Brasil recebe pouca gente. A nossa grande tarefa, primeiro, eu diria que divulgar, fazer, influenciar, induzir os paulistas a conhecerem melhor o próprio estado, com a seguinte premissa publicitária ou talvez política: existe quase tudo no estado de São Paulo que você queira conhecer, e não vá conhecer outras coisas antes de conhecer o que tem em São Paulo, porque, via de regra, você vai conhecer melhor essas coisas em São Paulo do que fora do estado. São Paulo tem mais infraestrutura, melhor serviço. Você quer pescar um peixe de 20 quilos, ao invés de você ter que se deslocar daqui para o Havaí, sei lá, que vai custar algum dinheiro, vai dar um trabalho, pegar voo, etc, etc., vá pescar em São Paulo, né? Tem tantos lugares em São Paulo que você pesca um peixe de 20 quilos e vai pescar com mais facilidade e com mais comodidade, por um preço menor. Essa coisa de incentivar o turismo interno para nós mesmos é a primeira grande tarefa. A segunda tarefa é provocar o turismo de fora do país para dentro de São Paulo. O Brasil já manda para cá 20 milhões de pessoas, mas nós podemos aproveitar mais. Ele vem para um negócio, o empresário vem fazer um turismo
de negócios aqui em São Paulo. Uma vem na feira. capital, vem numa feira. Mas nada impede que ele no final de semana dê uma esticadinha ou fique aqui no final de semana para descer a serra e ir para o litoral ou para o interior, vai para a serra, vai para algum canto aqui próximo e vai conhecer lugares fantásticos, muito próximos, com um valor agregado muito pequeno, né? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto, evidente, é o turismo estrangeiro. Desses 5.700.000 pessoas que vêm ao Brasil, estrangeiros, metade praticamente fica em São Paulo, vem para São Paulo. E nós temos aí uma grande vidraça que certamente será objeto aqui da nossa conversa, que é a Copa do Mundo. A Copa, a Olimpíada, etc., envolve milhões de pessoas, mas mais do que isso, envolve muita mídia. E aí divulga-se para fora do país muito a imagem. E a imagem que a gente quer que passe de São Paulo é a seguinte: vem ao Brasil, não tem como não vir a São Paulo, né? Primeiro que você vai chegar por aqui, possivelmente, porque o aeroporto está aqui. Mas segundo porque as nossas belezas aqui, as nossas comodidades em São Paulo, são mais preparadas, mais estruturadas do que no resto do país. Basicamente é isso. Deputada Célia Leão, bem-vinda mais uma vez a esta Arena Livre. A senhora que é presidente, coordenadora, né, da Frente Parlamentar de Apoio ao Turismo. Muito obrigada, Jorge Machado, mais uma vez. Uma alegria poder estar aqui no programa e de forma hoje especialíssima com esses três grandes líderes, não que o Jorge não seja, mas é o nosso âncora, mas eu digo três grandes líderes políticos. O meu querido Itamar Borges, que é literalmente um professor, foi prefeito, conhece da vida pública, um homem que veio para cuidar de São Paulo através da Assembleia. Uma alegria estar com você. E o meu querido Ed Thomas, esse é amigo, camarada, como diz a música, mas é amigo, camarada, irmão, uma pessoa que, com a alma e o coração, tem ajudado muito o nosso estado de São Paulo. E nós aqui para recebermos esse homem, que quando eu sou da região de Campinas, mas lá em Campinas a gente ouvia falar, até porque praia é sempre uma coisa boa, a gente já ouvia falar do então prefeito Márcio França, que fazia quase que milagre nas mudanças que ele fez lá na cidade de São Vicente e que ecoava por toda a região metropolitana da Baixada Santista. Depois a gente ouviu o Márcio França, um caminhão de votos, porque tinha competência para isso e a sociedade de lá e do estado de São Paulo reconheceu o seu trabalho. E não podia ser diferente, o governador Geraldo Alckmin é muito sério no seu trabalho e traz pessoas que podem de fato colaborar com o estado e com o governo. Não podia ser diferente quando convidou, acho que convocou o secretário Márcio França para estar lá na secretaria. Para nós é um alento, uma alegria, até por ver a nossa secretaria hoje viva, acontecendo como Secretaria de Turismo, que não existia até bem pouco tempo em São Paulo. E nessa pasta o secretário. Secretária, a sua fala nos anima muito, né, de ver que São Paulo tem muito, eu acho que tem de tudo. Até bem pouco tempo nós não podíamos, por uma questão da Constituição Estadual, que nós mudamos com a PEC, né, que é um projeto de emenda constitucional, que a Assembleia votou para que São Paulo possa fazer propaganda de todas as belezas que nós temos para todo o Brasil. Fora de São Paulo, né? Fora de São Paulo. Porque Goiás faz na televisão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, e tem que fazer, porque tudo tem beleza. São Paulo não podia por uma determinação legal da nossa Constituição Estadual, mas no ano passado, com gente muito enfronhada nessa área, nos possibilitou aprovar uma PEC que hoje a gente pode fazer isso. Então, São Paulo hoje pode ser conhecido pelo Brasil. E a fala que o senhor nos traz aqui é uma fala de alento e de entusiasmo, porque São Paulo tem de tudo, as pessoas têm que vir conhecer. Os de fora do país e os de dentro do país. E como o senhor mesmo disse, São Paulo só o ano passado, retrasado, houveram 98 mil eventos na capital. Significa dividindo por 12, dividindo por 30, não sei quantos eventos por dia, em feiras. São Paulo tem essa característica, né, de trabalho, de feiras, de evento de negócios, de turismo de negócios. E hoje começa a mudar. Agora, como é que a gente muda? É isso que eu queria perguntar para o senhor. Porque eu sou de uma região abençoada, bonita, Campinas, respeitando as demais regiões do estado, mas Campinas nós temos o Circuito das Frutas, temos o Circuito das Flores por causa da cidade de Olambra, né? Temos porcelana com pedreira. Então tem várias cidades que chamam atenção para o turismo. Temos também festa da uva, festa do figo, festa do morango, festa do vinho, festa de tudo, e já vem gente do estado todo. Então Campinas, a região metropolitana, de fato é uma região diferenciada. E as nossas instâncias turísticas da região, que de fato são instâncias turísticas, não tem só o nome. E aí vem a minha pergunta: como é que a gente cuida no estado com 42 milhões de habitantes, 645 municípios, essa questão das instâncias? Porque algumas ou melhor, muitas, a maioria são de verdade e precisam de incentivo e ajuda. Porque o turista só vai se tiver o asfalto bonito, a praça com flor, o hotel bem arrumado, o táxi esperando, o ônibus para atender. Senão as pessoas não vão. Por isso que a Europa todo mundo quer ir, Estados Unidos todo mundo quer ir, a Austrália todo mundo quer ir. Porque lá é bem cuidado, a gente precisa bem cuidar. Claro que precisa de orçamento.
Mas como é que o senhor pensa em fazer, de fato, valer aquilo que é instância turística de verdade e aquilo que não é, e hoje algumas cidades têm esse privilégio, se eu posso chamar assim. E é um problema. Bem, vamos tentar ir em pedacinhos, né? Quer dizer, primeiro a questão assim, Célia, eu acho que a deputada tem razão, o Estado tem 67 instâncias, né? E todos sabem que muitas entraram por diversos critérios, quer dizer, houve um instante qualquer que determinada cidade tinha uma característica turística ou tinha força política para poder emplacar aqui na Assembleia e o governador à época sancionou. Cometeu-se ao longo desse período alguma pouca injustiça, mas a grande maioria de fato é turística. Mas tem outras tantas que foram ficando turísticas e essas querem entrar e não entram. E há um engano confuso que todos praticamente têm, de que as cidades que são turísticas, elas não querem que as outras entrem porque divide o tal bolo do dinheiro. Isso não é correto porque os deputados foram muito sábios. Quando aprovaram na Constituição o fundo das estâncias, esse fundo nunca diminui. Cada cidade que entra nova, entra novo recurso também. Então, quem é contra, digamos, entrar nova cidade é o próprio governo ou a fazenda do Estado que quer evitar ter que colocar mais dinheiro lá para dentro. Porque esse é um dinheiro que carimbado e, portanto, fica obrigatório o repasse. Então, hoje são 211 milhões por ano. É um valor que, se for encarado como uma despesa, ele é caro, mas tem que ser encarado como um investimento. Essa é a grande diferença. Por exemplo, se investe uma quantidade grande de recursos em obras importantes, metrô, CDHU, que mais? Rodoanel. Básico, Rodoanel, são milhões, bilhões, valores altíssimos. Evidente que são super importantes, mas eles atingem diretamente o público da capital, especificamente da capital da grande São Paulo, né, diretamente. No grosso do interior, se você chegar lá na ponta de Prudente, em alguma cidade de Prudente, a pessoa nem sabe direito em qual é a extensão do metrô que está sendo feita. Ela sabe que tem metrô, mas não sabe exatamente quantas linhas tem, etc. E são tão paulistas quanto todos os paulistas da capital. É preciso mensurar isso, dizer que quando a gente esparrama o desenvolvimento pelo Estado, você tem menos adensamento. Porque um dos problemas de você colocar mais recurso onde já tem gente é trazer mais gente, trazer mais gente. Você precisa segurar o desenvolvimento. O governador-geral tem insistido nisso, eu tenho sentido em reuniões, ele fala, nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam também no interior, para que boa parte do que acontece aqui na capital possa ficar lá, por exemplo, as feiras. É verdade que aqui na capital tem praticamente 90 e tantos % de ocupação, de taxa de ocupação na hotelaria. É uma taxa altíssima, durante a semana é 100%. Você conseguir uma vaga de hotel aqui em São Paulo durante a semana é muito difícil. Mas essa verdade não é a verdade do interior. Se você chegar em Olambra ou em outra cidade, muitos hotéis, pequenas pousadas, que geram também emprego, eles não têm essa ocupação. Então, e aí começa um problema que gira o negativo com o negativo. Ou seja, eu não tenho cliente o tempo todo. Eu preciso suportar os meus gastos com os poucos que eu tenho. Aí tem que cobrar caro. Aí esse caro afasta o cliente. E você vira um ciclo negativo. Nós precisamos colocar a atividade turística numa certa constância, numa rota de constância. Exatamente a rota de constância é que faz o preço cair, é que faz o serviço melhorar, é que faz o próprio hoteleiro se qualificar e qualificar os seus funcionários. E aí existem alguns planos que não necessariamente dependem de dinheiro. E essa é a grande, digamos, a grande sacada do turismo, eu acho. O turismo não necessariamente precisa de dinheiro, ele precisa mais de articulação política. Às vezes com articulação política que a gente sabe fazer, o que a gente supõe saber fazer, é que talvez você consiga soluções. Tipo assim, por exemplo, nós estamos lançando um programa Viagem a São Paulo, com aval do governador. Nós estamos lançando um programa que permite aos servidores públicos da Assembleia, de todo o Estado, todo o Executivo, de todas as estatais do governo, vão receber em suas residências prospectos de opções turísticas em São Paulo, baratas, de final de semana e durante a semana, uma semana e de final de semana. Financiados pelo Banco do Brasil, com financiamento do Banco do Brasil, roteiros curtos, com um valor super mais baixo do que se ele comprasse numa agência, porque a liquidez é absoluta, já que ele vai ter descontado essa passagem dele, dos familiares, vai ser descontado do seu Olerite, e, portanto, dá para você colocar a um juro praticamente zero. Sim. E, evidentemente, você compra grande quantidade de hospedagem, pacotes dos hotéis, você faz o preço despencar. Então, o servidor público recebe na sua casa, faz a opção, comprou pela internet, o desconto é automaticamente na folha de salário dele,
permite que os municípios que queiram conveniem também os seus próprios servidores dos municípios. Então tem uma rede de 1 milhão, 2 milhões de pessoas comprando pacotes num contrafluxo do turismo normal. Então, época de julho, evidente, vai para Campo de Jordão, vai para a região do frio, o preço vai ser mais caro. Mas nessa época, quem for para Peruíbe vai encontrar hotel a R$40, a R$30, a R$40, bons hotéis, boas pousadas. E às vezes coincide com as férias do servidor, que ele pode ir para lá e vai passar uma semana super gostosa, vai pegar uma semana como essa semana de sol, por exemplo, que muitas semanas são de sol, você vai pegar vai ter umas férias curtas, barata e simples de fazer. O que entrou de dinheiro público aí? Nada. Nós estamos tratando com o dinheiro do próprio servidor, na opção dele, dando uma opção a mais para ele e apenas articulando as coisas do Estado. Suponha que a gente consiga colocar 500 mil pessoas circulando pelo Estado por ano, você fatalmente reforça bastante o turismo, reforça todas as opções de lazer daquelas cidades, reforça a possibilidade dos restaurantes terem um pacote fechado. As grandes operadoras todas se interessaram, então, montando os pacotes. É uma licitação em aberto, portanto, qualquer operadora que queira entrar pode entrar, não tem limite, porque de verdade não tem recurso público. Nós vamos apenas juntar as peças, juntar o desconto da folha, com o Banco do Brasil que topou, com as operadoras que querem, com as cidades que têm o pacote. Quer dizer, você monta essa equação e de repente você fez um gesto político de grande efeito sem dinheiro público. Então, eu diria que tratar das instâncias, porque muitas instâncias, lógico, o recurso DAD, o recurso que nós estamos discutindo, ele é um recurso importante. Naquelas cidades menores, nas cidades às vezes pequenininhas, R$1.800.000, que é o valor mínimo por ano, é um valor substancial, faz uma diferença enorme. Mas, sinceramente, não vai ser esse valor que fará também a revolução da cidade, né? Não vai fazer essa revolução. Você pega uma cidade, a que mais recebe, por exemplo, que é Santos, algo em torno de 15, 16, 17 milhões por ano. É evidente que todas as obras importantes que tem em Santos, turísticas, Orla da Praia, Aquário, Orquidário, as grandes obras turísticas são dinheiro do Estado através do DAD. Mas, perto do orçamento santista, que é de 1 bilhão e não sei quanto, não é um valor que vai mudar a realidade. Mas como é um dinheiro turístico, pouco dinheiro faz muita diferença. Porque se você, pode ser em qualquer cidade, você pega uma cidade pequena, que o prefeito tenha a sabedoria, talvez a perspicácia, de transformar um detalhe numa coisa importante, de relembrar um fato importante histórico, que às vezes aconteceu na cidade que mal as pessoas se lembram disso, um artista que passou por ali, uma atração. Portanto, o turismo é também uma atividade de criatividade. Não é isso? E é isso que eu acho que é a principal tarefa que nós temos, conseguir induzir os municípios a pensarem assim também. Deputado Ed Thomas, bem-vindo à Arena. Eu gostaria de abraçar o Jorge com admiração de sempre, de beijar a deputada Célia, Obrigada. Dizer da pessoa especial que ela é para a política não só do Estado de São Paulo, né, mas do país, né? Ela é um orgulho da política nesse país. De abraçar o sempre prefeito, meu amigo Itamar, né, um grande prefeito que tem a nossa admiração e respeito, e de me dirigir ao secretário Márcio França e orgulho do PSB. Ele é orgulho do PSB, presidente do nosso partido, uma pessoa que em todas as vezes que eu encontrá-lo, eu vou falar da minha eterna gratidão pela amizade dele, pelo respeito, pelo partido, por estar com ele. Ele é uma pessoa muito especial para todos nós do PSB. As suas qualidades como prefeito, né? O seu trabalho já comprovou, eu não preciso estar aqui enumerando. A escolha do Márcio para ser secretário de turismo do Estado, com respeito a todos os outros nomes, com certeza ele vem de um local maravilhoso, São Vicente, Santos, né? A nossa Baixada Santista, que é linda, que é maravilhosa, gosta de turismo, né? Sabe realmente o que está fazendo, e parabenizar principalmente o governador Geraldo Alckmin por abrir essa pasta, por valorizar essa pasta e por termos o secretário Márcio à frente dela. Secretário, nós já falamos das instâncias, eu creio que um projeto especial seria metas realmente para essas cidades, serem instâncias, provarem que tem realmente turismo e capacidade, né, para ser instância. Santa Fé, cidade do Itamar, que foi prefeito, é uma cidade linda,
né? Campinas, que já morei e trabalhei, é fantástico, é uma mini São Paulo com um jeitão do interior. E a grande Presidente Prudente, né? A Santa Fé empata com Prudente, né? Campinas também empata, logicamente, e mais do que isso, né? Nós temos Presidente Epitácio, que é a Estância, Panorama, que está buscando Estância, que tem realmente talento e vocação. A cidade tem que ter talento e vocação. Eu sei que o secretário vai pilotar uma situação dessa forma para que a gente possa estender, né, esse tapete, né, turístico para essas cidades. Eu queria, secretário, que o senhor falasse do projeto Roda São Paulo, ao mesmo tempo agradecer, porque já estive fazendo pedido, e a região de Presidente Prudente, que é o Oeste Paulista, já foi contemplada, é a primeira que vai receber o Roda São Paulo, que o senhor falasse desse projeto, que é da sua secretaria, né, e também do turismo sobre trilhos, porque buscando lá no governador José Serra, esse circuito gastronômico nos trilhos com a recuperação, digo isso porque já estive na secretaria e a secretaria está fazendo para o interior um estudo de um trem turístico onde a América Latina Logística vai recuperar parte dos trilhos de Presidente Prudente a Presidente Epitácio e que tenhamos ali com certeza um grande projeto onde a iniciativa privada possa participar e agradecer a secretaria que está pilotando e fazendo esse projeto. Que o senhor falasse de turismo em trilhos e do Roda São Paulo. Bom, primeiro vamos também separar aqui o seguinte, e não é só o caso do deputado Ed, mas da deputada Série, com certeza do deputado Itamar, assim, as relações políticas são relações também de amizade. Quando você dá sorte de pegar 3 deputados que são amigos, todos os elogios que tiverem aqui, vocês criem aquele desconto famoso dos amigos. Com amigos você sempre desconta uns 80% aí, que o resto é aquele fruto dessa amizade, né? Então, assim, eu quero dizer que eu acho, talvez o grande debate da Assembleia para os próximos anos, grande tarefa, né, seja um pouco voltado a isso. Quando você pega hoje os estudos mundiais de desenvolvimento, genericamente, não desenvolvimento social, o que você procura? Pessoas que trabalhem menos, né, em menos horas, que possam ser melhor remunerados e que possam viver felizes. Isso é o que se busca, né? Todo mundo tem essa, digamos, essa meta final. O sonho é isso. Tem lugar que você, no mundo, que você tem emprego pleno, trabalho 24 horas, mas também você mata o sujeito de trabalhar, o sujeito dorme em condições péssimas, em situações horríveis, come mal, enfim, para poder tentar sobreviver ou ganhar mais. Não é isso que se busca. Por isso, nesse estudo moderno do desenvolvimento, qual é o item que sobressai? Que da atividade humana que mais tem futuro, as atividades são as atividades do chamado desenvolvimento intelectual, portanto ligado a atividades que são insubstituíveis pela máquina. Quando você fala a agricultura é super importante, a pecuária, etc. Mas muita parte dela foi substituída já por máquinas. A indústria é super importante, mas boa parte dela foi substituída pela máquina. Agora, quem é que vai conseguir substituir uma parte, por exemplo, como um designer, alguém que desenha um vestido, ou uma roupa, um paletó? É difícil, há uma capacidade intelectual pessoal de fazer isso. Quem é que vai substituir, por exemplo, hoje, como se trabalha num computador, a genialidade de fazer a montagem de uma ideia que vai transformar num disco rígido, que vai poder produzir um site? Tudo isso é uma arte, ou a pintura, ou a música, mas essencialmente as atividades ligadas ao turismo, né? A recepção, a gastronomia, são atividades que têm a ver muito com esse contato pessoal. Insubstituível. Portanto, é a única que você tem a certeza. Se você garantir um restaurante com 20 pessoas trabalhando, é difícil o sujeito conseguir diminuir para 19. Porque ele trabalha sempre no limite, não tem como ele diminuir para 19, não tem como colocar uma máquina produzindo um filé mal passado, não tem. Ela é mais ou menos, ela necessita do humano ali, e cada vez mais aprimora. Outro dia eu vi um programa de televisão mostrando um restaurante aqui de São Paulo famoso, que São Paulo virou um centro de referência em gastronomia. Nós temos aqui em São Paulo, na capital, alguns dos melhores do mundo, não é? Como no caso do Alex com o Dom e tantos outros restaurantes. Mas, em especial, esses restaurantes viraram um centro de excelência. Quer dizer, você tem, às vezes, uma pessoa para cada mesa tomando conta da elaboração de um prato, não é? E aquilo é quase uma arte. Não é mais uma gastronomia, é uma arte. Muito bem, tudo isso para dizer o seguinte:
o grande debate é o seguinte: o que é o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo quer ser conhecido eternamente como o Estado que trabalha, a locomotiva, que todo mundo vive tenso e tal, e trabalhando e tal, ou essa fase já passou? Na minha avaliação, nós temos que repensar o Estado de novo. Quer dizer, nós tivemos essa fase importante para o país, a locomotiva, alguém que trabalha, etc. Mas nós já estamos num outro estágio. Nós temos que buscar agora o seguinte: a qualidade de vida para as pessoas que moram em São Paulo, em todo o Estado de São Paulo. E a qualidade de vida para buscar em São Paulo merece uma mudança de rota. Quer dizer, não adianta também trazer muita coisa industrial, etc., se nós não tivermos junto uma tecnologia que adequa aquele, que produz, tira o café da plantação e transforma aquilo num café solúvel. Não mais exportar a commodity para fora, para depois receber commodity enlatada. Né? Ou a agregação soja, do valor, né? Quer dizer, agregar o valor às coisas. Para fazer isso, é preciso que o próprio Assembleia, que é o lugar onde, que é importante dizer isso, eu sou um adepto, um defensor da tese de que as pessoas se manifestam do ponto de vista do voto num único lugar, nos parlamentos. É o parlamento que de verdade representa o povo. O governador é uma pessoa importantíssima, é o governador, foi eleito 2, 3 vezes, é um homem, enfim, super importante. Mas ele não representa o povo, quem representa o povo são os deputados. O governador representa a gestão do Estado. E aqui vocês representam o povo. E essa é a dúvida que vocês têm que solucionar. Qual seria, de verdade, a lógica na questão dessa história das instâncias? Talvez a lógica verdadeira fosse o seguinte: todos os municípios de São Paulo mereciam ser instância, de um jeito ou de outro. Porque eu disse há pouco, Osasco é uma cidade turística, Cubatão é uma cidade turística. Bem, depende do ângulo que se enxerga. O turismo como lazer talvez não seja. Alguém não vai lá passear, talvez, em Osasco, né? Talvez não vá. Mas certamente em Osasco vai muita gente ficar lá para um turismo de negócio. Vai fazer negócio nas empresas e procura um hotel para se hospedar. E tem que ter placa de informação para chegar. Sim. E tem que ter bons restaurantes para ele comer. E assim por diante. Quer dizer, então, se entenderem assim, o certo mesmo é ampliar esse número. Ampliar, porque todas as cidades têm, de fato, um grande viés turístico, seja para o turismo de lazer ou para o turismo, você vai a Campinas, que é uma referência, por exemplo, em saúde. Quantas pessoas se deslocam do Brasil para ir a Campinas se tratar de saúde? Não é uma coisa de lazer, mas é um turismo, as pessoas têm que ficar lá, têm que se hospedar, têm que comer, têm que se deslocar. Então, essa é a visão que a Assembleia vai ter que decidir, porque fatalmente teremos que mudar a lei. Né? Teremos que mudar a lei. Pela pressão dos outros municípios, etc., nós teremos que mudar a lei. Agora, eu vou mudar a lei como eu acho? Um prefeito vai mudar a lei como eu acho? Não. Só há um lugar que pode mudar a lei com legitimidade, é a Assembleia Legislativa. Deputado Itamar Borges, bem-vindo. O senhor que pacientemente esperou até agora a sua primeira intervenção. Eu vou até pedir perguntas mais breves, respostas também, que a pauta está cheia aqui. Vamos lá. Deputado. Jorge Machado, eu primeiro dizer que estar aqui com a nossa coordenadora da Frente Parlamentar, e eu vi aqui a abordagem da PEC de autoria da deputada, que possibilitou que o Estado de São Paulo divulgasse o seu potencial, os seus atrativos, o nosso Estado, nos demais estados do Brasil. Essa é uma iniciativa da deputada que hoje coordena a Frente Parlamentar do Turismo. O deputado Ed Thomas, que eu tenho aprendido muito com ele, tanto com relação ao turismo como com relação ao parlamento, um grande parceiro. E o secretário Márcio França, que foi o nosso prefeito de São Vicente, eu tive o privilégio de ser prefeito de uma instância turística, Santa Fé do Sul, se transformou em instância turística no período em que eu fui prefeito, e eu convivi com o Márcio França e aprendi muito na sua gestão, nos seus exemplos. E hoje eu vejo que o Estado tem, na figura dele, em que pese ele dispensar e colocar em suspeita as nossas referências aqui, mas, secretário, hoje nós temos o privilégio, primeiro, do governador Geraldo Alckmin ter trazido de volta a Secretaria de Turismo, ter recriado a Secretaria de Turismo. Segundo, de nós podermos estar aqui debatendo esse tema com alguém que viveu todos os momentos, o parlamento que vive, o executivo, o potencial turístico, enfim, de todas as formas. E, junto com isso, eu percebo aqui, secretário, que eu, na condição, inclusive, de presidente da Comissão de Atividades Econômicas desta casa, que é a comissão que vai tratar, que trata da questão do turismo, do tema turismo, já conversei com a deputada Célia Leão, com o deputado Ed Thomas, com outros colegas deputados, João Caramês esteve também conversando, e o secretário colocou muito bem. Eu acho que a nossa casa vai precisar muito buscar um caminho. Eu entendo que o caminho
passa dentro desse contexto. Nós vamos precisar muito contar com a contribuição da Secretaria de Turismo para realizar o estudo, para que nós possamos, de alguma forma, buscar. E eu penso muito, secretário, eu queria ouvir a sua opinião nesse sentido. Hoje, a destinação de recursos ela é para as instâncias turísticas de forma livre. Livre, que eu quero dizer, depois de aprovado no Conselho Estadual de Turismo, ele pode realizar o investimento. E me parece que existem algumas opiniões no sentido de que algumas questões básicas deveriam ser atacadas ou enfrentadas pelo município. Desculpa, Jorge, mas essa questão que eu coloco é que o município tem 2 milhões para receber. 50% que possa ser destinado para investimento livre. Mas 50% é uma opinião que essa Assembleia poderia contribuir, que fosse obrigatoriamente para aquelas questões não resolvidas e necessárias para o turismo. Eventualmente o saneamento, eventualmente a própria infraestrutura da cidade e outras questões. É muito bonito ir, como exemplo, a Ilha Solteira ou a Pereira Barreto e ver um monumento, encontrar uma bela estrutura e um atrativo turístico, mas se você tem outros tipos de problemas estruturais e o recurso acaba não sendo destinado para aquele ponto. Então, a minha pergunta é se o secretário apoiaria e contribuiria com a sua equipe para que a gente pudesse não só redefinir a forma de investimento desses recursos para poder priorizar e criar critérios e, ao mesmo tempo, se for o caso, o deputado Célia Leão, o deputado Adi Thomas, criarmos um ranking no estado de São Paulo para que nós pudéssemos, com esse ranking, criar aí os acessos e o descenso, se podemos assim dizer, dentro do critério das vagas ou das quantidades de instâncias que nós poderíamos ter. Para que nós pudéssemos, dessa forma, ter não só uma avaliação, que vem de encontro um pouco com o projeto do deputado João Caramês, que ele vem discutindo há algum tempo nesta casa, para que a gente possa, definitivamente, abrir oportunidades para cidades importantes do Estado que tem potencial e que não pode entrar pela questão política ou até pela questão da falta de recursos para poder acolher, mas que possamos, de outra forma, dar o status. Eu costumo dizer, secretária, deputada Célia Leão, e o secretário sabe muito bem disso, que muitas vezes a cidade, o recurso do DAD é importante, mas a cidade muitas vezes ela busca a condição de instância turística. Podemos dizer assim, o status, para que ela possa, com aquele potencial que ela tem, ser reconhecida como instância, para depois entrar numa classificação e receber o recurso. Dentro desse contexto, desse comentário, a sua opinião, secretária, de que forma a Secretaria poderia contribuir? Então, talvez valesse a pena aqui a gente rapidamente falar com o telespectador o seguinte, como é que funciona isso hoje, né? Essas 67 cidades, elas formam um pacote de cidades que tem um privilégio. Elas recebem de um fundo específico anualmente um valor. Esse valor, um pedaço é fixo, outro pedaço é proporcional à arrecadação da cidade. Então, varia de 1.800.000 até 15 milhões de reais. E ele é teoricamente específico para o turismo, para gastar no turismo. São cidades que, com certeza, utilizaram, muitas delas você vê por aí, o que você vê de turismo no estado de São Paulo, de atividade construída, tem esse dinheiro do DAD no meio. Mas tem outras que buscam no desespero, como diz o deputado, e é verdade. Por exemplo, se você fala, puxa, minha cidade, vou construir aqui um pórtico bonito, ou uma praça bonita, alguém fala, puxa, mas não tem um pronto-socorro, não tem saneamento básico. Então, como é que vai ser uma cidade turística sem saneamento básico? Então, tem cidade que resolveu construir, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto. Veja, é correto? Em tese é correto. O problema é que existe uma separação de secretarias e não seria certo que o turismo estivesse fazendo saneamento básico, porque aí tem uma secretaria específica de saneamento básico. Até porque, senão, eu teria que estar preocupado. Em tese também é o seguinte, a saúde, o sujeito não vai viajar para algum lugar que não tenha um pronto-socorro funcionando. Bom, mas aí também seria bom que na educação tivesse pessoas preparadas para receber as pessoas que vêm visitar aquela cidade. Aí você fica, ou seja, o turismo é um pedaço, você tem que enxergar como um pedaço. Nesse pedaço, deputado Tamar, eu acho o seguinte, a grande tarefa é você conseguir, ao invés de dividir o que existe, ampliar para novos municípios. Municípios que alcancem essa pontuação. O governo federal, por exemplo, agora, hoje recebo do governo federal uma relação, eles têm uma tal de verba descentralizada. É um valor pequeno,
tipo 3 ou 4 milhões de reais, que o governo federal reparte entre todos os estados, para apoiar iniciativas turísticas nos estados. Para o Acre, quando reparte, é bastante, dá 300 mil reais, 250 mil reais. Para São Paulo, 250 mil reais não é tão relevante, né? Bem, mas mesmo para dividir esse pedaço, eles criaram um critério. Um pedaço é igual para todo mundo, e outro pedaço funciona assim. Quantos leitos tem naquele estado? Quantas cadeiras para alimentação? Quantas agências de turismo? Enfim, quem tem mais isso entra na frente com mais valor. E aí você então se anima a integrar aquele sistema para dentro do sistema oficial. Porque nós estamos fazendo aqui em São Paulo e em todo o Brasil o Cadasturo, que é um grande cadastro de turismo, que todas as empresas que mexem com o turismo são obrigadas a se cadastrar para terem financiamento, para terem autorizações e isenções tributárias e também linhas de crédito junto aos bancos oficiais. Então, o Estado fica incentivado a produzir esse cadastramento, porque eu vou receber mais se eu trabalhar mais e assim por diante. Como seria justo a gente criar um critério? Por exemplo, você tem um critério que não falha. O critério da água e da luz, você sabe, existe uma conta matemática entre o uso da água, a quantidade de litros que você consome, cada cidadão tem uma média que consome por dia. E todo cidadão tem uma média de energia elétrica também que consome por dia. Quando você pega uma cidade com 10 mil habitantes, vai dar X mil litros. E quando pega uma cidade com 100 mil habitantes, vai dar 10 vezes aquele número. Quando você quer pegar a demanda de uma cidade, você pode pegar, por exemplo, quanto foi produzido, quanto foi consumido de água e de luz, por exemplo. Por quê? Muitas vezes a cidade não tem hotel, mas ela recebe muita gente, porque as pessoas têm casa ou apartamento naquela cidade. Pessoas de fora têm apartamentos fechados, casas fechadas. Elas também são turísticas, mas elas não têm hotelaria, por exemplo. Então não seria justo, né? Você teria que acompanhar a demanda. Por isso é um critério que só tem um jeito de fazer. É na Assembleia, onde cada um vai trazer uma opinião diferente e vai, nesse conglomerado, certamente sairá o que é de melhor. Eu me recordo agora, na decisão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, né? A discussão do Código Florestal. Quando eu vi, há um ano atrás, o esboço do Código Florestal, eu falei, isso aqui não tem solução. Aqui é só na foice, na bala, no tiro, não tem solução. Era uma coisa quase impensada, as posições eram tão antagônicas. Eu falei, não tem solução. Aí o Aldo, que é meu fraterno amigo, né, o deputado Aldo Ribeiro, experiente deputado, falou, calma, nós vamos encontrar uma solução meio termo. Vai, parecia, foi se amoldando, está quase chegando, a divergência lá já está, de 300 artigos, já é só 3 ou 2 artigos que estão na divergência. Isso é o que faz o político, quer dizer, consegue juntar as convergências. É o que vocês, com certeza, farão aqui em São Paulo, né? Encontrando essas convergências. Agora, eu alerto só isso. Não se atenham aos 200 milhões, que é o que o fundo tem hoje, porque, de verdade, ele é um valor pequeno em relação ao todo de São Paulo. São Paulo é um estado poderoso, né? Por exemplo, a Secretaria de Turismo do Ceará tem de orçamento esse ano 400 e poucos milhões de reais. A Secretaria de Turismo do Ceará, com todo o respeito, quer dizer, o Ceará arrecada muito menos, tem muito menos estrutura. Então, o problema é saber o seguinte, que importância vocês parlamentares, portanto o povo de São Paulo, estou falando com o povo de São Paulo, que importância o povo de São Paulo quer dar a esse tema? Porque a importância que vocês derem é que ele terá. Se nós entendemos, por exemplo, que temos que colocar mais cidades, temos que pensar que tem que colocar mais recursos. É isso. Há 9 minutos do encerramento do programa, brevíssimas perguntas para respostas também, por favor, deputada Célia Leão. Eu acho que tem que colocar mais recursos. Eu também acho. Porque quando nós priorizamos alguma causa, seja ela qual for, é o que eu falei agora há pouco, a retórica ela é muito bonita, você pode florear, mas se não tiver recurso, de fato não priorizou. Né? Não atendeu as demandas e necessidades. Menos discurso e mais recursos. Menos discurso e mais recursos. Mas o que eu queria nesses últimos 8 minutos e 30, que eu acho que eu já falei 30 segundos, falando em turismo, a gente pensa em transporte. A gente vai para a Europa e acha, além de tudo lindo, porque a rua não tem lixo, porque as pessoas jogam lixo na rua, mas não jogam porque também se jogarem vão receber multa. Então as coisas não acontecem só pelas bênçãos dos céus, e eu sou cristã, acredito em Deus, mas as coisas têm que acontecer pela mão das pessoas também. Senão Deus sozinho não vai fazer. Transporte é algo fundamental para o turismo, seja o avião, seja o ônibus, seja o cavalo, seja a charrete, né, seja o metrô, seja tudo. É um dos 5 eixos. Pois é, eu falei sem esse conhecimento de causa dos 5 eixos, mas não tenho a menor dúvida. Como é que o nosso secretário Márcio França pensa, eu sou suspeita porque vai passar dentro da minha cidade, não sei se passa no meu quintal, quase isso,
a respeito de um trem de alta velocidade. Isso ajuda o turismo, não ajuda? Isso melhora, isso piora? E na atual conjuntura do Brasil e de São Paulo, pegando o eixo Campinas-Rio de Janeiro, passando por aqui não sei por onde, se é que vai passar, qual será a estação, e eu já ouvi falar em 30 bilhões, em 40 bilhões, em 60 bilhões, um monte de bilhão. Custo-benefício, secretário, sob a sua ótica, a sua visão para turismo, para o crescimento do Estado? Olha, lógico que é sensacional, ter um trem-bala é um negócio sensacional, né? Agora, é preciso, quem governa sabe que você tem que hierarquizar as prioridades. Eu, antes de fazer um trem-bala, faria muitas alterações em muitas outras coisas na frente. Agora, se tivesse dinheiro para fazer tudo e também o trem-bala, também faria. A grande dificuldade é que o trem-bala é uma equação privada. Se houver um interessado, quando você monta a equação, se houver uma licitação e alguém se interessar em construir privadamente, aí tem que fazer, lógico. É que nesse instante não há esse interessado. Nós estamos tendo que falar em suporte financeiro. Portanto, o Estado bancando um pedaço do custo. E aí é complicado que não há esse... Antes de fazer isso, tem muitas outras coisas importantes. O deputado Ed lembrou do Roda São Paulo, por exemplo. Isso. Nós vamos começar a fazer, acabamos a licitação pregão eletrônico, que é um parto, né? Se as pessoas soubessem o quanto que, para você chegar na obra, tem que passar antes por um processo jurídico, né? Então, o pregão eletrônico foi vencido e vamos começar agora com os ônibus de 2 andares, circulando em São Paulo, pela Secretaria de Turismo do Estado, que vai pegar, por exemplo, vamos supor que tem um grande evento, como tem lá em Jaguariúna, por exemplo, um evento de porte, um dos maiores rodeios do Estado e tal, em Jaguariúna. Mas as pessoas se concentram em Jaguariúna. Agora elas podiam muito bem ser deslocadas para as outras cidades em volta e espalhar um pouco esse fluxo. A Aparecida do Norte sozinha recebe aquele fluxo ali, 10 milhões de pessoas. É mais do que o Brasil recebe inteirinho só na região da Aparecida. Mas fica tudo concentrado. Podia ir para Roseira, Cunha, podia, é todo um circuito religioso. Agora, esses ônibus, então, uma pessoa compra uma pulseirinha, vai circular com esse ônibus, com um fone de ouvido, 3 línguas diferentes, português, inglês e espanhol, vai poder parar em vários pontos turísticos, descer e pegar o próximo ônibus. Como você falou, existe isso em todo lugar do mundo. No Brasil ainda não existe. Então, esse projeto Roda... Roda São Paulo. Nós vamos começar, só que nós não temos fôlego para fazer isso tudo em todos os lugares. Então vamos fazer uma modelagem que vai não. Falar em Prudente não é festa qualquer, num evento qualquer vai abrir lá. Mas depois fará Campo de Jordão, depois fará na Baixada no verão, acompanhará o evento. Para ver se a gente incentiva a iniciativa privada a ver que isso é viável, que não precisa ser subsidiado, isso tem capacidade própria de produzir lucro e, portanto, dar interesse privado para esse negócio. Deputado Ed Thomas, quer falar do circuito turístico Oeste Rios também? Há tempo? Olha, talvez até para outro programa. Eu gostaria até de ser pontual, até já levei e um aconselhamento até, se assim o prefeito que estiver nos assistindo, o vereador que estiver nos acompanhando, para que forme circuitos, porque isso com certeza vai melhorar em muito o projeto turístico da sua região, né? Como já não há mais tempo de eu falar do rodeio da minha cidade, né? Do melhor choio, né? Que lá é terra do cavalo, da batata doce, do tucunaré, né? E tudo mais. Eu acho muito interessante que toda cidade sempre tem um negócio que é o melhor do mundo. A não ser o clima. O clima, todo mundo sempre tem o segundo melhor clima do mundo. Eu estou em busca de saber qual é o primeiro. Todo mundo tem sempre o segundo melhor clima. Eu acho que não teremos todo o tempo suficiente. Eu não vou ser pontual, mas vamos falar para o Estado e para o país. Copa do Mundo em São Paulo. Vai acontecer, nós teremos. Que São Paulo tenha uma estrutura maravilhosa, gastronômica, hoteleira, tem estádio também, a gente vê uma política toda aí, a construção de um novo estádio. Copa do Mundo, turismo, São Paulo, como é que nós estamos? Olha, o Mário Covas, né, que vocês conheceram, uma pessoa, figura ímpar aí da política brasileira, tão amigo de tantas pessoas, ele dizia que político e jornalista são os dois mais ansiosos que existem das profissões, né? Então, o jornalista fica, e a Copa do Mundo? E a Copa do Mundo? E a Copa do Mundo? A Copa do Mundo vai acontecer em São Paulo, porque se não acontecer em São Paulo, no resto do Brasil é que não vai acontecer, né? Porque, sinceramente, a desproporção do que tem pronto em São Paulo com o resto é incomparável, né? Pelo número de aeroportos, pela estrutura. 40% das cidades sedes estão em São Paulo, das cidades que vão receber as seleções, estão em São Paulo. São Paulo tem o centro de treinamentos, praticamente quase 50% do centro de treinamento estão em São Paulo. Enfim, a estrutura que está montada em São Paulo é muito superior ao resto do país, mas a gente acredita que o país todo fará.
Porque, assim, é uma novidade que tem 3 anos, tem parte dela que é privada, como é o caso da construção dos estádios. E essa parte, o Estado pode induzir, mas não pode ir lá gastar. Não tem sentido o Estado, o governo de São Paulo, ainda que tenha muito corintiano pelo Estado de São Paulo, não tem sentido o Estado do governo de São Paulo dar o dinheiro para o Corinthians fazer um estádio. São Paulo pode facilitar, mas não pode dar o dinheiro. O dinheiro tem que ser da iniciativa privada. Pode financiar pelo BNDES, como está fazendo. Mas no tempo certo as coisas estarão prontas. Aqui em São Paulo, as licitações do governo de São Paulo estão todas prontas, em andamento. A parte da estruturação acontecerá e a Copa será um grande sucesso no Brasil. Diferente do que aconteceu em outros países, São Paulo não, o Brasil inteiro tem já o know-how, porque além de tudo, tem o melhor esporte praticado do mundo, né? Então será com certeza um grande sucesso. Ao contrário do que as pessoas têm essa ansiedade, eu digo, nós estamos no prazo certo. Nós estamos falando de 500 mil de turistas na Copa, 500 mil. Lembre-se, nós já recebemos aqui 5.700.000 por ano. Então, não é também uma avalanche de gente, é 10% a mais do que já vem todos os anos. Deputado Itamar Borges, o senhor não quer já emendar também sua saudação? Porque estamos nos despedindo do secretário. Se tiver alguma pergunta, para as considerações finais dele. Então, bem rapidamente, eu apenas concluindo a minha colocação anterior, eu aprendi muito como 12 anos prefeito, 3 mandatos de prefeito, que a cidade só é boa para o turista se ela primeiro for boa para o seu morador, se ela estiver preparada para o cidadão que nela reside. E é com esse intuito que a gente às vezes busca esse critério. Eu acho que essa casa vai precisar buscar muito, debater e encontrar um caminho. Mas, secretário, sua saudação. O senhor colocou muito bem todos esses pontos. Para finalizar essa minha saudação, agradecendo a sua presença aqui, os demais municípios, alguma outra ação pontual, fora as instâncias daquilo que o senhor já colocou, que o Estado, que a Secretaria vai colocar à disposição, na sua saudação final? Existem muitas programações, não é? Os caminhos peregrinos, por exemplo, serão levados, são 4 caminhos de jesuítas e 4 caminhos de bandeirantes, que são feitos para pessoas que gostam de fazer caminhos a pé, o caminho de cavalo, o caminho de bicicleta. É um grande case mundial de turismo, é o caso de Compostela, é uma cópia do que tem lá, só que modernizada, toda ela eletrônica, inscrição pela internet, registro automático quando a pessoa passa com chip pelo caminho, a família pode acompanhando onde está, com a pulseirinha que a pessoa está andando, ela passa a ter desconto nos hotéis, restaurantes, onde ela estiver passando, em qualquer cidade, pode cumprir o roteiro em vários momentos. Quando a pessoa completa o roteiro, vai para uma lista estadual de quem completou o roteiro, e nesse roteiro passa por centenas de cidades, as que são instância e as que não são instância. E mais, sorteios entre as pessoas que fazem os trajetos para irem a Compostela e conhecerem o caminho mais famoso do mundo, que leva 500 mil, uma Copa do Mundo todos os anos para a Espanha, só para fazer o caminho de Compostela. Então, vários programas estão programados, inclusive este agora durante o mês de julho, né? Nós vamos estar reinaugurando aquele caminho que o Montoro falava tanto, da questão do interior na praia, enfim. Sim. Nós vamos fazer os caminhos da cultura que estamos trazendo agora. 5 mil meninos e meninas que vão se deslocar do litoral para o interior e vice-versa. E com a novidade que esse ano estamos implementando também com a melhor idade. Você que é da sua cidade, tem aí um clube da melhor idade, enfim, procure a prefeitura, especialmente as prefeituras menores. Nós vamos pegar as pessoas da melhor idade do interior e trazer ao litoral nas pousadas que estão ociosas durante um período para ocupar esse espaço e divulgar o Estado de São Paulo. Sua saudação, deputado Ed Thomas, para o encerramento desse programa, e a da deputada Célia Leão. Agradecer, né, a presença do secretário. A gente sabe da dificuldade que o senhor vai enfrentar, até porque a secretaria não tem todo o recurso. Nós temos um orçamento, nós estamos aqui pedindo, temos que escrever no orçamento recursos para a Secretaria de Turismo. Tá? Parabéns pelo trabalho, nosso muito obrigado e minha eterna amizade. Deputada Célia Leão. Bom, acabou, lamentavelmente, dizer que acho que esse programa mostrou de forma clara e inequívoca como o turismo é importante. Além dos grandes líderes, a presença do secretário, um grande homem, mas de fato, se ele vale a pena para o turismo vale a pena para a nossa vida. E dizer a última coisa para todos vocês, turismo é lazer, ainda é passeio, ainda é viagem, mas é sobretudo geração de emprego e renda e um novo modelo de vida. Vale a pena cuidar do turismo. Secretário, suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Olha, completando o que a deputada mencionou, não é? Turismo é uma atividade de felicidade, né? Quando ela é plena, às vezes a preparação de uma viagem já é um ato de felicidade. E muitas vezes até maior do que a própria viagem, né? Às vezes na viagem você está tenso, tem 1000 coisas, o avião, a viagem, o carro, o pedágio, enfim. Mas o ato de se preparar para a viagem,
De você depois passou, anos que passaram, você falar, puxa, aquela vez que nós viajamos para tal lugar, aquilo marca as pessoas, quer dizer. Então, eu tenho convicção, né, e estou convicto, que o ato do governador em recriar a secretaria, a sabedoria da Assembleia de permitir essa criação de uma secretaria específica para São Paulo, dará um salto. Quem está acostumado com aquele padrão anterior de turismo para acomodar uma situação, isso esqueça. Né? Não há nenhuma chance de acontecer nesses próximos anos. A gente está disposto a fazer isso, tem bons companheiros que vão ajudar e a gente quer que as pessoas colaborem, né? Deem as suas sugestões, opiniões. Esse mês é um mês especial para muitas cidades do interior de São Paulo, mas todos os meses, em cada cidade, existem 600, 700 festas no interior de São Paulo. Todo final de semana há uma festa em São Paulo. São Paulo é um grande roteiro e nós vamos ajudar a divulgar isso para todo o Brasil, em especial para os próprios paulistas de São Paulo. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Secretário, volte mais vezes para falar de turismo aqui na TV Assembleia. É sempre um prazer recebê-lo, falar um assunto delicioso como é o turismo. Muito obrigado também à presença dos deputados, da deputada Célia Leão, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.